Olá. Opa. Meu tripé tá caindo. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Esbarrei no tripé na hora de começar. Prontinho. Pronto. Desculpa aí o tumulto. Boa tarde. Já boa noite a todos. Acho que agora melhorou. Boa tarde, eu sou Marta Ferreira, sou Marta de Oxum. Sejam bem-vindos aqui à página do Encontro das Culturas de Axé. A nossa convidada de hoje já está aqui. Hoje nós vamos estar conversando, e aí dentro da festa de Iemanjá, a gente hoje vai estar conversando com a Janaína da Ioká, Janaína de Oxum. Acho que vai ser um início de noite super proveitoso. A Janaína é uma pessoa muito querida, uma pesquisadora potente, uma pessoa ligada à ancestralidade pelos caminhos da Umbanda. E como a equipe que organizou a festa esse ano, a gente pensou em estar priorizando as potências femininas, né? Já que a gente está dentro da festa de Iemanjá, de Yaori, nossa grande mãe. Então, está reverenciando e potencializando essas referências femininas, né? Então, hoje nós vamos ter a Janaína da Ioká aqui com a gente. Já vou convidar ela aqui para entrar. Já tô sem prática de novo, que beleza. Só um momentinho. Não é efeito, não quero encerrar o vídeo. Achei, pronto. Convidando a Janaína aqui. Lembrando também que nós vamos ter, tô com problema aqui nesse tripé hoje, pronto. Lembrando também que amanhã a gente vai ter continuidade do nosso encontro de culturas. Oh, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, a Marta, minha professora querida. Que prazer estar aqui com você. Nossa, o prazer todo meu. Nossa, nós ficamos super felizes de você ter agenda para estar aqui junto com a gente, para estar conversando. Eu não sei o que eu fiz aqui, acho que eu botei o efeito aqui. Ah, pronto, tirei. Estou super feliz, o grupo todo ficou muito feliz de você ter agenda para estar aqui com a gente hoje, estar falando um pouco, falando das suas pesquisas acadêmicas e pesquisas pessoais, ancestrais, né? Porque eu sei que você está trilhando um caminho que eu estou admirando muito, estou te seguindo direto nas redes, né? No seu canal, principalmente agora que você focou nele, e as dicas, essa forma de pensar a ancestralidade que tanto me encanta, e aí pensar a ancestralidade como um todo, né? Não só, não desvinculado ou fragmentado, mas essa ancestralidade juntando religiosidade, filosofia de vida, alimentação, autocuidado, potência desse sagrado feminino. Então, antes da gente começar a conversar um pouco sobre isso, estou muito feliz, muito emocionada, estou até arrepiada. Acho que é um encontro ancestral, né, de duas mulheres de Oxum. Quero dar meu mutumbá axé aqui, o pessoal que já está aqui, mutumbá meus mais novos e mutumbá meus mais velhos, que estão aqui passando pela página. A bênção, e que Oxum nos abençoe também. E aí eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, antes da gente emendar na nossa conversa. Tá bom, tá ótimo. Bom, eu não vou me cansar de dizer isso essa noite nessa live. Eu tô muito feliz, muito honrada, muito orgulhosa de estar aqui para mim, de estar aqui com você. Tô até um pouco atropelando as palavras porque eu tô realmente emocionada. E, bom, Marta, eu admiro demais seu trabalho, né?
acompanhei o Encontro das Culturas de Axé, todo o movimento que teve no ano passado, aquelas lives maravilhosas. Inclusive, quero dar um saravá muito fraterno para Jaqueline, que está aqui, que foi uma pessoa que eu conheci durante as lives, né? Que ela fez uma live contigo. E hoje a gente está super assim próxima, é uma pessoa maravilhosa que a gente troca muito, inclusive tá sendo minha parceira no projeto que a gente está começando essa semana e que daqui a pouco eu vou contar um pouco do que é. Enfim, para mim, assim, é um motivo de muito orgulho estar aqui dividindo essa tela com você e estar podendo falar para sua galera também, e estar tendo essa oportunidade de falar um pouco da minha experiência, da minha vivência. E, bom, eu sou umbandista, né? Eu nasci dentro da Umbanda, a casa da minha família tem 34 anos e eu tenho 35. Então, quando a casa nasceu, eu tinha menos de um ano de idade, na verdade, né? E, na verdade, eu nasci pelas bênçãos de Iemanjá através da figura de um preto velho, né? Que é o meu pai mineiro, que é o chefe espiritual lá de casa. E a minha mãe tinha muita dificuldade de engravidar, então ele passou uma série de trabalhos para ela, trabalhos no mar e tudo, para que ela pudesse engravidar. E aí foi feita uma promessa, onde o meu pai e minha mãe tiveram que prometer que se fosse menino, o meu nome seria Jorge. E se eu fosse menina, seria Janaína, né? Justamente em agradecimento, porque foi pedido a Iemanjá pela minha vida. Então, assim, é emoção atrás de emoção estar participando desse evento. Porque eu sou filha de Oxum, mas Iemanjá é minha madrinha, Iemanjá é quem tá sempre nos meus caminhos, é quem rege a minha vida, é quem me puxa a orelha também no momento em que é preciso. Então é muito emocionante estar aqui. Eu sou extremamente grata a esse orixá, né, pela minha vida, pelo meu ori, pelo meu equilíbrio, pelo meu discernimento. É um amor profundo que eu tenho. E claro que amo minha mãe também, minha mãe Oxum, meu pai Ogum, mas Iemanjá é aquele carinho, aquela coisa mesmo que não tem muita explicação. E aí eu vivi no terreiro a minha vida inteira, e o terreiro para mim sempre foi assim uma festa, sabe? Porque eu ia para lá e tinha o atabaque, tinha aquelas roupas lindas, aquelas mulheres assim que eu via, eu falava, gente, como é que pode que essa mulherada se veste com essas roupas e parece que são rainhas? E aquilo me encantava por completo, sabe? Então esse universo sempre me chamou muito a atenção. E eu lembro que a gente estava num trabalho de praia lá de casa. E sei lá, eu acho que eu devia ter tipo uns 10 ou 11 anos. E o trabalho não foi possível de ser feito naquele dia. Eu não sei porquê, não sei se foi porque começou a chover. E aí a gente não pôde ficar no local. Eu não sei o que aconteceu, não me lembro mais. E eu lembro que meu tio, que é meu pai de santo, falou assim, gente, vamos voltar todo mundo para casa, mas antes eu queria fazer uma homenagem para nossa mãe Iemanjá e também agradecer por a gente estar pisando nesse solo sagrado. E como a gente não vai poder ficar aqui, eu queria fazer um cântico de louvor a Iemanjá. E aí ele cantou uma música da Clara Nunes, que é Conto de Areia, né? E aí todo mundo cantou e foi aquele momento assim de êxtase, sabe? Todo mundo super emocionado, cantando aquela música, numa época em que Clara Nunes estava meio esquecida. Então não tinha esse movimento de resgate da negritude, de conscientização do que é ser negro, que é uma coisa muito atual, né? Que, enfim, durante a década de 80, durante a década de 70, com o movimento negro, isso esteve muito em voga, mas nos anos 90 isso ficou um pouco mais tímido, né? Esse movimento. E eu, pelo menos, percebo... travou um pouquinho aqui pra mim, Marta, pra você tá bom? Pra mim tá rolando normal.
Tá, então tá bom. Pessoal, tá normal? Tá travando? Tá, não, agora eu vou alguma coisa. Beleza. Tá. E aí eu percebo que esse movimento de resgate, de ancestralidade, de negritude, isso é uma coisa muito recente, assim, pelo menos para minha geração, é, e que ganhou muita força com as redes sociais. Com o Instagram, com o Facebook, essa coisa de a gente assumir os nossos cabelos, né? Veio muito com essa estética, a força da estética negra e tudo, e que vem puxando uma discussão, um debate mais profundo, né? Então cantar Clara Nunes no meio de uma praia na década de 90, isso não era uma coisa que acontecia muito. Clara Nunes nem se ouvia nas rádios mais. E aquilo me chamou tanta atenção. Eu falei assim, gente, eu não conheço essa artista, eu nunca ouvi ninguém cantando as músicas dela, e eu fui pesquisar. E aí eu pesquisei e me encontrei com Clara Nunes, e me encontrei com Tim Coans, e me encontrei com essa galera toda da década de 70, que era o must da década de 70, né? E aí eu via coisas assim, Clara Nunes no programa do Fantástico, em pleno domingo, horário nobre, vídeos antigos, né? Eu digo, gente, a nossa religião tinha uma potência, uma coisa que está extremamente esquecida. Porque cadê esse orgulho de ser um bandista? Cadê esse orgulho de ser candomblessista? Cadê esse orgulho de pertencer às religiões de matrizes africanas? Cadê isso? E isso foi uma coisa que me instigou. Porque eu comecei a pensar, por que isso não acontece mais? Por que isso acontecia lá na década de 70, na década de 80? E esse orgulho não existe mais. Por que a gente hoje em dia tem que ficar lutando para não ser apedrejado? Se há 30 anos atrás tinha essa mulher maravilhosa aparecendo no programa do Fantástico em horário nobre. Sabe? E aquilo começou a dar um nó na minha cabeça. E eu comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar, né? E, enfim, terminei o colégio, comecei a fazer faculdade e tudo. Mas eu sempre me sentia muito desenquadrada, sabe? Porque eu queria que os meus estudos acadêmicos fossem meio que uma continuação daquilo tudo de maravilhoso que eu vivia dentro do terreiro. Porque eu dizia, gente, não pode ser que eu tenha que, sabe, que viver o final de semana, a gira, isso tudo de maravilhoso, esse lugar onde eu considero que é o meu lugar, que é o meu espaço, que é o lugar onde eu fico feliz, e isso seja só um sonho que acaba no domingo. Então eu queria que aquilo continuasse, sabe? Eu falei, não, eu tenho que arranjar um jeito de estudar alguma coisa em que eu consiga trazer o terreiro para dentro dos meus estudos acadêmicos. Eu tenho que arranjar um jeito de trazer o meu terreiro para dentro do meu trabalho. Eu tenho que arranjar um jeito de... Porque é isso que eu gosto de viver, é isso que eu quero viver. Eu quero ser mãe de santo o tempo inteiro. Tá louca? Que naquela época eu nem queria ser mãe de santo, mas é um outro assunto que a gente deixa para depois, senão eu vou me perder. Depois, sim. Mas eu queria ser macumbeira o tempo inteiro, 24 horas por dia. Eu não queria, sabe, viver essa realidade como se fosse sei lá, um compartimento da minha vida que eu só pudesse viver isso no final de semana. Eu queria 24 horas de macumba o tempo inteiro agora rolando, sabe? E aí, enfim, dei muita cabeçada com faculdade, fiz 3 faculdades diferentes e nunca conseguia encontrar esse caminho. Até que eu resolvi fazer artes visuais e fiz artes visuais. Acabou que não foi tudo que eu esperava, mas eu acho que a graduação nunca é tudo que a gente espera, né? E só que no final das contas eu falei assim, bom, já que não foi tanto da forma como eu queria, pelo menos o meu trabalho de conclusão de curso vai ser da forma como eu quero, vocês vão ter que me engolir, que se danem vocês. Aceitam ou aceitam? Se virem comigo.
Se virem, vocês é que deem o jeito de vocês. E aí eu falei sobre o Exu Sete Encruzilhadas Rei da Lira no meu trabalho de conclusão de curso, né? Que foi um Exu incrível, Mãe Cacilda de Assis, que reunia milhares de pessoas no terreiro dela, e seu Sete da Lira curava pessoas, tem vários depoimentos de curas do seu set, gravou LP, os LPs dele estão disponíveis no YouTube e tudo. Eu falei assim, cara, eu preciso estudar isso melhor. Porque, na verdade, eu sempre tive uma relação muito intensa e muito curiosa com Exu. Eu digo que eu sou filha de Oxum, mas que eu sou discípula de Exu. Porque eu sempre achei Exu uma figura muito intrigante, né? Lá em casa, então, a gente tem um Exu, que é o Exu do meu pai de santo, do meu tio, que é o seu mulambeiro de fé. E meu tio é uma pessoa, assim, ele é um doce de pessoa, ele tem uma fala super mansa, super tranquila. E quando seu mulambeiro incorpora, ele fala com vozeirão, com não sei o que, com não sei o que lá, e cheio de porte, e ele pega todo mundo pra dançar, e as mulheres ficam loucas com ele, apaixonadas e não sei o que, e ele é todo galanteador. Aquilo também era uma figura que eu ficava enlouquecida quando eu via no terreiro. E na verdade, antes de eu entrar pro terreiro, antes de eu colocar roupa mesmo, porque Marta, quando você quiser me interromper, você fala, porque eu falo pra caramba, tá? Eu tô ouvindo a história, né? Tô te ouvindo isso com o maior gosto, né? Porque pensar que você foi uma criança de terreiro, né? E como isso entrou de verdade em você, né? Essa criação do terreiro, como isso te constituiu, né? Desde a tua infância. E aí eu fico pensando, né? A gente que pesquisa a educação no terreiro fica pensando como é importante tudo o que as pessoas, o que a gente faz ali dentro daquele espaço com essas crianças que estão ali. Olha o resultado, né? Que a gente vai vendo de uma criança de terreiro, cara, né? De como isso vai entranhando, corre no sangue da gente, né? E no meu caso, vou abrir um parêntese aqui, porque é muita história, gente. Então os parênteses vão se abrindo ao mesmo tempo, a todo momento. No meu caso, a minha história foi um pouco complexa, porque assim, os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. E aí a minha mãe resolveu frequentar a igreja evangélica. Que foi o lugar onde ela se sentiu acolhida, né? Porque, enfim, toda separação é um momento traumático, né? E você imagina isso há 30 anos atrás, né? Tinha toda essa coisa de filha de mulher de mulher separada, porque André é separada, que não sei o quê. Tinha todo esse preconceito, toda essa coisa em torno da separação, né? E aí minha mãe encontrou mesmo na igreja evangélica um espaço onde ela foi acolhida, onde ela se sentiu, né, acalentada naquele momento. E pra mim isso era crítico, porque assim, ela queria que eu fosse pra igreja com ela, e eu não queria ir pra igreja, e eu queria ir pro terreiro, e aí quando eu ia pro terreiro e voltava pra casa era um pânico, era uma crise, era um problema. E assim, hoje em dia eu rio, né? Mas naquela época foi muito complicado, porque eu ficava pensando assim, gente, como que isso pode ser uma coisa ruim? Como que o terreiro pode ser uma coisa ruim? Se eu só vejo alegria aqui, se eu vejo as pessoas tão felizes, sabe? Se eu vejo olha, chega até me arrepio. Se eu só vejo pra mim era uma festa. Era uma festa, aquilo era uma festa, todo mundo bem vestido, e música, e presenças ilustres acontecendo a todo momento. Então pra mim era uma festa que acontecia ali, sabe? E eu ficava me questionando como é que isso pode ser ruim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que isso também criou uma barreira dentro de mim que fez com que eu fosse muito mais intenso esse trabalho de afirmação da Umbanda pra mim, sabe? Você vê, eu vim me estabelecer mesmo enquanto mãe Janaína, ano passado, sabe? Eu nunca falaria no meu Instagram pessoal que eu sou mãe de santo.
Entende? E aí, em dezembro do ano passado, quer dizer, há pouquíssimo tempo, eu realmente falei, não, eu vou assumir o meu lugar, sabe? Eu vou assumir, é isso que eu sou, é isso que me constitui, é isso que eu gosto de ser. E é esse o meu caminho. Aceite quem quiser, quem tá comigo vai estar com a mãe Janaína também. E Também. não é por isso que eu vou deixar de viver, que eu vou deixar de curtir, de tomar minha cerveja, de ir pro meu samba, de namorar. Porque também tem essa coisa muito forte com os sacerdotes, né? Porque tem muito filho de santo que acha que o sacerdote não pode ser ser humano. Tem que ser aquela pessoa perfeita, que tem que ter o símbolo. Não sei se isso. Acho que é essa visão ainda ocidental da religiosidade, né? Essa sacralização que é muito ocidental cristã, né? Que não é a nossa pegada na diáspora, né? Nas religiões afrodiaspóricas não é a mesma pegada, a mesma visão, né? Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, a gente tem negativos e positivos, a gente não descarta a nossa negatividade ancestral, a gente cuida dessa negatividade. Né? Eu acho que é um pouco essa desconstrução mesmo. Mas eu queria que você voltasse a falar lá do teu TCC, né? Volto sim. A gente vai e volta, vai e volta. Não tem problema, não tem problema. Também dá um alô aqui pro pessoal que entrou depois, a Fala Manoê, Oxum nos abençoe sua bênção. Tem uma galera aqui que tá te pedindo a bênção, tem muita gente legal aqui. É que eu não queria te interromper, mas aí, já que a gente deu uma paradinha, muita gente te pedindo a bênção aqui também, dando boa tarde. Oxum abençoe a todos, abençoe a todos os meus irmãos. Um saravá muito fraterno para todo mundo que tá aí. Agradecer demais a presença de vocês, gente. Desculpa porque eu desenfreei a falar. Ai, poder suas negas, minha maravilhosa. Acabou de entrar, viu? Adoro, que bom te ver aqui, mana. Porque eu falo pra caramba, né? Oxum, né, gente? A gente fala, a gente vai ficar conversando aqui, tomando chazinho da tarde, vamos embora. A gente fala pra caramba. Mas aí, voltando à questão do TCC. Então, eu sempre fui, assim, muito louca por Exu, sempre. Tarciso, meu queridão. Motumbaxé, né? Assim que a gente responde, Isso, Motumbaxé. Ah, então tá bom. Então, já tô aprendendo. Então, sempre fui muito enlouquecida por Exu, sempre. Ainda mais seu mulambeiro, aquele maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê. E o seu mulambeiro, ele é uma entidade lá em casa que ele tem uma presença muito marcante, por toda essa característica dele, né? Essa coisa de ter um vozeirão e não sei o quê, de ser realmente muito bonachão, de ser muito sedutor mesmo, ele é muito sedutor, minhas irmãs que estão aqui podem falar isso. E ele tem uma coisa muito vívida na incorporação dele, ele dá detalhes de quando ele foi de quando ele estava encarnado. Ele fala dos nomes dos parentes dele, fala como foi a morte dele, que ele era um policial militar e que foi pego numa emboscada e que não sei o que. E fala, ó, vai lá no morro do fulano de tal, que não sei o que. Se você procurar o Tenente Wilson Flores e tal. Então aquilo tudo eu ficava enlouquecida. Porque eu falava, gente, seu mulambeiro é meu amigo. Olha só, eu sei de tudo da história dele, sei de todos os pormenores, das intimidades, de tudo. Eu ficava louca com aquilo, sabe? E aí, assim, o ápice da nossa relação foi quando eu tinha 12 anos de idade e ele incorporou e falou que, né, durante a gira, não sei o que, ele falou assim, eu vim aqui hoje pra dar meu saravá, não sei o que, mas eu também vim aqui pra falar que eu preciso anunciar pra vocês que tem uma pessoa aqui, que essa pessoa é que vai dar continuidade aos trabalhos da casa e tudo mais. E eu tinha 12 anos de idade, né? E aí ele falou que eu era essa pessoa que iria dar sequência ao trabalho do meu tio. E naquele momento eu fiquei assim, né, uma menina de 12 anos se sentindo, né, nossa, sou a sucessora, a poderosa do pedaço.
Depois a minha ficha caiu, foi um problema esse negócio de ser mãe de santo e ser muito nova e, enfim, voltando ao Exu. Então, para mim, Exu sempre foi muito isso, aquele amigo que tá ali em casa e que vai contar história e que vai rir dos problemas com a gente, e que vai zoar e que vai sacanear e que vai falar coisas incríveis, sabe? E aí, quando eu encontrei essa figura do seu Sete Rei da Lira, porque na verdade o meu trabalho no início, lá na graduação, eu queria falar sobre esse processo de tirar essa imagem de demônio de Exu. Então a minha ideia era falar sobre uma desdemonização de Exu. Porque lá em casa existe muito essa preocupação do meu tio, né, e também das entidades, de desassociarem Exu de diabo, né? Então eu tava com essa ideia na cabeça. E aí, fazendo uma pesquisa de imagens mesmo, eu vi uma capa da revista Amiga, que era uma revista muito popular, né? Com o Chacrinha e com o seu Sete Rei da Lira incorporado. Chacrinha grande e uma figura menor do seu Sete Rei da Lira. E, assim, uma capa vermelha, sabe? Bem, assim, pra chamar a atenção mesmo. E escrito assim: eu acredito no seu sete. Eu falei, oi? Chacrinha? Eu falei, gente, essa década de 70 foi babado nesse Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Ditadura militar. Ditadura! E Sete Rei da Lira e Chacrinha, todo mundo junto, misturado. Eu falei, gente, como era possível isso? Em plena ditadura militar, todo esse movimento efervescente das religiões de matrizes africanas. E hoje em dia, como a gente é careta, que a gente não se mostra mais. Horrível. Horríveis, gente. E aí eu fiquei intrigada com aquilo. Eu falei, Sete Rei da Lira, quem é esse Exu? Preciso conhecer esse Exu. Aí comecei a pesquisar. Aí foi quando a minha orientadora falou, olha, eu acho melhor você fazer um projeto menor, né? Porque você falar desse processo de tirar a carga de demônio de Exu é uma coisa muito grande para uma graduação. Talvez você leve isso pro seu mestrado, pro seu doutorado, mas para um projeto de graduação, eu acho que vai ficar muito grande. Aí eu falei, então eu quero pesquisar, fazer um estudo de caso sobre o seu Sete Rei da Lira. Que é realmente uma figura, assim, que eu acho que vai dar um pano pra manga. E entrei mesmo de cabeça, entrei muito numa pesquisa iconográfica, resolvi fazer um estudo de caso, né? E aí entrei na hemeroteca da Biblioteca Nacional e, nossa, era muita fonte, muita revista, muito jornal, muita coisa. Eu falei, gente, eu fiquei de cara. Falei, nossa, esse Exu deve ter sido muito poderoso mesmo para ter movimentado toda essa imprensa. E fotos, Marta, uma coisa assim absurda. Ele não conseguia atender num lugar fechado, porque era muita gente. Então era um galpão. Nossa. Gigantesco, com milhares de pessoas. Você imagina isso? Uma sessão de milhares de pessoas. E ele ficava horas e horas atendendo, bebendo cachaça. A mãe Cacilda não ia no banheiro. Tipo assim, ficar 6 horas atendendo direto, bebendo cachaça, horrores, curando pessoas, dando as palestras dele, falando. Eu digo, gente, que poder, né? Acho que esse Exu me chamou pra vida dele e pra abrir os meus caminhos mesmo, né? E na época eu fui até muito pretensiosa, porque eu falei, então é isso, né? Eu tenho que botar Exu na academia. Tá aí minha missão, não sei o quê. Depois eu virei e falou, Janaína, alô, acorda, desce pro planeta Terra, filha. Foi Exu que te colocou lá, não foi você que colocou ele lá, bonita? E aí, seu sete abriu meus caminhos totalmente, assim. Fiz a minha dissertação, concluí minha dissertação. Não foi muito como eu gostaria, porque, na verdade, a casa da família
da mãe Cacilda de Assis, ela já é falecida, né? Porque ela viveu até 90 e tantos anos. Mas as filhas dela, um pessoal da família dela, continua morando na mesma casa em Santíssimo. E eu tive lá, conheci o tal do galpão, tirei foto, enfim, tá assim, abandonado, mas você ainda sente uma energia, você ainda sente que ainda tem um negócio, um babado forte lá naquele lugar. E eu Eles moram tentei. lá, mas alguém deu continuidade? Não. Não, não, porque nas palavras do próprio seu Sete, ele disse que quando a mãe Cacilda morresse, o trabalho não continuaria e ele também não incorporaria em mais ninguém. Ele não viria mais, tipo assim, morreu, a missão tá dada, acabou, né? E aí acabou que no entorno lá do terreno existem famílias, né? Eu não sei se ali foi loteado e foi vendido, ou se são pessoas que invadiram, ou se teve uma concessão ali daqueles terrenos para aquelas pessoas. Então tem inclusive um terreiro de candomblé lá dentro desse terreno. Mas a estrutura do galpão do seu set continua lá. Continua lá. E, enfim, depois se a galera tiver interesse, no meu TCC tem Eu ia algumas falar isso. fotos. Mas você chegou a publicar como artigo? Nada? Nada. Poxa, que é um super trabalho, né, Jana? É. Pra poder É uma ideia, disponibilizar pra né? gente. É, É. cara, nem que seja. Se você não se achar que não dá para publicar como livro, publicar em artigos mesmo, porque é de uma riqueza muito grande e dialoga com as tuas práticas, né? De É, agora. exatamente. E aí, assim, eu fiquei um pouco frustrada porque eu tentei fazer contato com a família e não consegui. É, eles meio que não quiseram se abrir. E aí depois eu descobri uma outra pessoa que estava trabalhando na biografia do seu set. E aí eu não sei se eles ficaram meio assim, se sentindo, não vamos abrir para outra pessoa, porque talvez eles se sentiriam meio que traindo essa pessoa, que é o Christian Siqueira, que é assim um cara sensacional lá de Mato Grosso. E o Christian fez um super trabalho sobre o seu set, sabe? Ele publicou o livro do seu set, acho que no ano passado, e acabou colaborando para minha pesquisa também. Me mandou foto, a gente trocou muito, vários áudios. Na época ele me mandou vídeos do seu set. Nossa, uma riqueza assim absurda, absurda mesmo. E Depois, se aí você puder disponibilizar para a gente pelo menos o PDF do teu trabalho, a gente até coloca aqui na página para a gente, né, para a galera que está assistindo aqui com a gente. eu vou disponibilizar sim. O meu trabalho Beleza. está naquele Academia Edu, mas eu disponibilizo o link. Eu E disponibilizo o disponibiliza link. o link da tua página, né? Na Academia Aham, Edu, que é ótimo. isso aí. E, nossa, já é uma ideia pensar em transformar isso aí num livro, em artigo. Eu super. É porque acaba que as coisas também vão se sobrepondo, né? Porque, tipo, eu saí da graduação, entrei na pós do IPN, né, Marta? Foi onde a gente se conheceu. E, enfim, outras coisas vieram e a pós, pra mim, foi um momento muito intenso, assim, porque foi um momento mesmo de descoberta e de fortalecimento da minha negritude, sabe? Porque, vamos lá, mas voltando de novo na história para poder avançar. Eu vou fazer igual a Exu, né? O espiral. Esse Vou e volto, vou espiral e volto. aí é nosso. É nosso, é nosso. A Eu vivo Jussiana nesse Franco está aqui ocupom, falando que ela vivo. quer ler o teu trabalho. Quer ler, viu? Ai, maravilha! Olha, amor, já vi ferver a cabecinha da multipotencial. É isso aí, irmã. Tu já me conhece, né? Tu já tá ligada aqui no meu rolê, né? E aí, Marta, assim, a minha questão com a minha negritude, né? Meu pai é branco, minha mãe é negra. E eu cresci minha vida inteira a falar que eu sou morena.
Então, pra mim, eu era morena. Que esse morena também é um não lugar, né? As pessoas às vezes falam, porque você tem privilégio, porque você não é retinta. Eu não acho que isso é privilégio, porque, assim, eu não sou retinta, eu não sei o que as pessoas retintas passam, assim, eu não consigo nem imaginar, eu nunca vou saber. Minimamente eu tento me solidarizar com essa dor, mas o racismo me afeta também, porque eu vivo a experiência do não lugar, onde eu não sou branca e não sou negra aos olhos das outras pessoas, né? Então, quer dizer, o que eu sou? Nada, né? Então, assim, é uma experiência difícil também, amarrada. Então, eu cresci minha vida inteira achando que eu era morena. E aí, ao mesmo tempo, eu digo, gente, mas como que eu posso ser morena? O que é ser morena? Eu não me considero uma pessoa branca porque eu me acho muito diferente dos meus primos brancos, dos meus primos que têm cabelo liso, que têm a pele branca, que eu sempre me vi muito diferente deles e delas. Então eu não sou isso, mas eu também não sou negra, retinta. E aí, pra piorar a situação toda, a família da minha mãe a gente não conhece, né? Porque minha mãe veio muito novinha do Maranhão pra cá. Ela foi trazida por uma família dizendo que ia dar educação, que ia dar emprego, e acabou sendo feita de empregada doméstica. Então existe um elo perdido, né, nessa minha negritude. E eu tenho uma ânsia muito grande de resgatar essa minha identidade, que eu acredito que provém desse elo perdido, dessa parte negra da minha família que eu desconheço. E isso tudo é tão cruel, assim. Eu estava conversando um dia desses até com o meu pai, porque eu tô fazendo um trabalho pedagógico com ele, né, para ele poder compreender. Porque na visão dele ele tem muito aquele discurso de, mas para mim isso não importa, porque eu enxergo você como um ser humano, a pessoa que eu amo, a minha filha. E eu entendo essa fala também. E eu, sinceramente, queria ser enxergada por toda a sociedade como um ser humano, como uma pessoa adorável, amável, ou como uma pessoa odiável, não pela cor da minha pele, mas pelo que eu verdadeiramente sou. Só que se a sociedade não me enxerga dessa forma, então eu tenho que me colocar como a forma que eu me enxergo e que eu quero ser enxergada. Já que a sociedade não me enxerga como um ser humano, então eu vou me colocar enquanto uma pessoa negra que quer ser respeitada como uma pessoa negra, né? Sim. E aí, assim, eu tô fazendo esse trabalho pedagógico com ele. E aí eu digo pra ele, pai, você pode talvez não entender a minha dor, mas assim, respeitar é fundamental, porque se você é uma pessoa que tem amor por mim, você pode respeitar. Entender talvez seja um estágio que você não consiga alcançar, porque eu entendo, Marta, que é uma geração diferente, sabe? E que muitas das vezes é uma perda de energia e não vale a pena a gente ficar entrando em embate. Mas respeito tem que existir, né? Da mesma forma como eu respeito o fato dele ser de uma outra geração onde essa discussão não existia, que ele também respeite o meu momento de querer construir a minha identidade, de querer me construir enquanto uma pessoa negra, né? Então, assim, a pós do IPN para mim foi um divisor de águas nesse sentido, sabe? Realmente, assim, a Mercedes, o Cláudio e toda a equipe pedagógica, vocês, os professores, vocês são muito excelentes na construção dessa pós, sabe? Porque, nossa, e o embasamento, sabe, que vocês deram pra gente, o embasamento teórico, as vivências que a gente pôde ter naqueles sábados, e a galera também que tava ali, gente, aquilo foi uma experiência incrível, sensacional, sensacional mesmo. E aí foi através dessa pós, de toda essa construção, de toda essa experiência. E, inclusive, gente, Marta foi minha orientadora na pós, minha queridona.
E a gente construiu um artigo falando sobre a presença de Exu nos diversos espaços, né? Seja no terreiro de Umbanda, no terreiro de Candomblé e até mesmo nas igrejas evangélicas. Um artigo muito legal também, que depois eu posso disponibilizar. Isso que o Dofanitinho José de Oxalá, ele já disponibilizou aqui a sua página no Universidade Edu e agora acabou de disponibilizar o TCC também. Ah, legal, legal, maravilha. Eu vou Aí criar pode disponibilizar. Eu vou ver se eu crio aquele negócio no Instagram que você pode colocar vários links, sabe? Eu também estou para fazer isso. Linktree, né? Alguma coisa assim. Isso. Missão, dever de casa. Nosso dever de casa. Nosso dever de casa. Esse artigo também da pós merece uma publicação, né, Jana? Vamos combinar, eu sou né? com essas coisas, eu admito. E foi aquele momento que você estava se aceitando enquanto mãe de santo também, né? Eu lembro que as nossas orientações acabavam passando também pelas discussões de cargo nas casas de santo e tudo, né? Eu acho isso tão rico, né, Marta? Porque, assim, era isso que eu buscava, sabe? Essa oportunidade de viver integralmente o meu sacerdócio, viver integralmente a minha religião, sabe? E quando você me lembra dessas discussões que a gente teve, que foi até um momento pessoal, assim, que eu estava afastada do terreiro e que eu estava muito questionadora e tudo. Quando você me lembra dessas coisas, eu vejo que, nossa, olha só o processo todo se desenrolando e junto do processo acadêmico, ou seja, uma coisa realmente não está apartada da outra. Macumbeira, como você falou, macumbeira o tempo todo. 24 horas de macumba. E aí eu fico tão feliz quando eu penso nisso, sabe? Quando você me traz essa reflexão, porque eu digo, gente, era isso que eu queria viver. Mesmo que esse viver a Umbanda 24 horas por dia seja um viver também conflituoso, né? Porque todas as relações elas também têm os seus momentos de conflito. Traz uma carga, tem intencionamento, né, Jana? Não tem jeito, né? E a gente precisa naturalizar isso, não achar que é ruim, que eu não posso viver isso, porque, oh meu Deus, porque eu sou uma mãe de santo, eu não posso ter conflito, eu não posso ter questionamento, eu não posso ter... Sabe? Não é por aí, porque a gente entra numa coisa de querer ser robô, né? E aí eu volto com a fala, são esses destroços que o Ocidente deixa dentro das nossas casas de santo, né? Que você tem que ser perfeito, que você tem que ser santo, que você, né? E que a filosofia, a doutrina de Orixá vem retirando toda essa carga, todo esse peso, dizendo, não, Orixá não foi perfeição. Por que você, que é filho de Orixá, tem que ser? Não é? Verdade, verdade. O tempo, eu acho que é esse movimento mesmo, né? De você se ressignificar e de ir aprendendo com as coisas boas e as não boas também, né? Os momentos de segurança e de insegurança também. É isso que vai fazendo a gente crescer, né? Também, né? Exatamente, porque muitas das vezes a gente fica querendo. Eu tenho falado isso essa semana lá nos vídeos que eu tô fazendo. A gente fica querendo expurgar a dor da nossa vida, os conflitos, os sentimentos conflitantes mesmo, né? Não tô conseguindo achar outra palavra. A gente fica querendo expurgar isso de dentro da gente como se isso fosse uma coisa que não constituísse os nossos processos. Como se os nossos processos tivessem que ser flores o tempo inteiro, né? Enquanto que os obstáculos, os espinhos, as dificuldades, elas também constituem a gente, né? Até mesmo um conceito que está muito em voga hoje em dia, principalmente aqui no Instagram, propósito de vida. É todo mundo querendo falar de propósito de vida, propósito de vida. E se o seu propósito de vida for justamente aquela dor, aquela dificuldade que você tem? Se o seu propósito de vida for transpor aquilo
Mas transpor não no sentido de você eliminar da sua vida, mas de fazer dessa dificuldade uma força, Sim, sabe? Então, quer exatamente. dizer, você quer eliminar da sua vida uma coisa que te constitui e que é capaz de te trazer benefício, não pode eliminar, cara. Porque senão Não você vai tem. estar fugindo do seu propósito. E vai estar deixando de ser você, né? Exatamente. Porque a gente entra nessa loucura de que a gente tem que evoluir. Eu odeio essa palavra, evolução. É, Porque a gente também. tem que evoluir. Porque esse negócio de evolução me lembra muito primitividade, que me lembra muito essas teorias iluministas, que me lembra muito kardecismo, e eu abomino Sim, essas histórias. Por isso que eu falo que eu sou um bandista fora da caixa, porque pra mim, Umbanda não tem que ter espiritismo, não tem que ter kardecismo, não tem que ter cristianismo. Eu respeito imensamente. sim. Assim, lá em casa, a gente tá dentro de uma casa que ela é espírita, umbandista cristã. Meu tio se autodenomina assim e denomina a casa dessa forma também. E eu respeito muito, respeito e honro essa tradição do meu tio. Mas isso não significa que eu tenha que ir nessa mesma cartilha, sabe? Eu tenho os meus Uhum. pensamentos próprios, eu também tenho a minha construção. Então, assim, essa ideia de evolução, para mim, é uma ideia que eu não curto, porque é uma ideia que coloca muita pressão na gente também, né? Porque fica essa coisa de eu tenho que evoluir, eu tenho que evoluir, eu tenho que ser melhor, eu tenho que. E aí, assim, você vê muita gente, por exemplo, dentro da casa de santo, dentro do terreiro, que bota 1 milhão de máscaras, porque tem que ser uma pessoa evoluída, Exatamente. e aí chega naquele momento derradeiro em que as máscaras caem, porque o tempo é um orixá de muita sabedoria e ele faz isso, né? Ele faz as máscaras caírem em algum momento. E aí aquela pessoa vai e não consegue sustentar esse mega evoluidaço o tempo inteiro. Então, assim, tem uma irmã que eu falo pra ela, cara, eu admiro tanto o teu crescimento, porque você sempre foi uma pessoa que você falou, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui, eu quero melhorar, mas eu sou isso aqui. E ela cresceu e tem crescido muito, mas assim, reconhecendo quem ela é. A gente não Eu acho que precisa não ficar. se renegar, né? Você não precisa se renegar, você pode compreender os seus processos, né? E o tempo que o nosso grande Senhor vai te ajudar se você não renegar quem você é, né? Até mesmo que você Exatamente. acha que não é tão Exatamente. bom. Exatamente. Então, assim, são ideias, são conceitos que fizeram mal pra mim, entende, Marta? E eu tento passar hoje em dia lá no meu canal, já entrando na história de ter transformado Sim, o meu perfil pessoal num perfil de divulgação de Umbanda, né? Eu tento mostrar para as pessoas a Umbanda que hoje em dia me faz bem, me faz feliz. Eu me preocupo muito de não representar a Umbanda, né? Como a gente estava conversando naquele dia. De não de não ser uma pessoa que vai falar pela Umbanda. Eu vou falar da Umbanda que eu vivo, da Umbanda que eu aprendi, da Umbanda onde eu cresci. Eu não posso falar pela Umbanda, até porque, como você mesmo me ensinou, existem várias Umbandas, existem vários candomblés, existem vários rituais. Então a gente não pode querer comportar tudo, homogeneizar tudo dentro de um pote, dentro de uma caixa. E aí o meu lema é esse mesmo, um bandista fora da caixa, aquela pessoa que se recusa a se enquadrar numa caixa só, que quer pular de caixa em caixa, que quer sair da caixa, que quer ir sim. para um círculo, que quer ir para um outro lugar. Né? A minha irmã que falou que eu sou multipotencial, sou mesmo. Eu Antigamente a acho que gente dizia. até esse teu movimento de juntar, né, no canal só, porque eu lembro que você tinha o giro, né, de diálogos, tinha o outro que era junto com um Ogan amigo seu, né, que eram dois atabaques e um livro,
Aí você foi percebendo o processo que você estava se separando. Falei, então, por que não comportar num lugar só, né? Eu acho que também é um processo que a gente passa também para aprender a lidar até com essas mídias mesmo sociais que a gente vive, né? Exatamente. Exatamente. E é um processo também a gente compreender que, da mesma forma como as redes sociais elas podem ser extremamente castradoras, no sentido de que, desculpa, eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que estar feliz o tempo todo, eu tenho que estar sorrindo o tempo todo, eu tenho que estar sempre mostrando que eu tô no lugar tal, fazendo coisa tal. Ao mesmo tempo que existe esse lado, também tem um lado muito legal, que é o lado do autoconhecimento, que eu tô começando a perceber isso faz pouco tempo. Porque, na verdade, quando eu chego, por exemplo, num stories e falo, gente, hoje eu não tô muito afim de conversar com vocês porque eu tô na minha TPM e eu quero ficar mais recolhida. E aí, sabe, é como se eu estivesse mesmo falando para um espelho e admitindo isso para mim mesma e dizendo, é isso, eu posso viver isso, eu posso, tá legal viver esse momento, não preciso estar aqui me mostrando bem o tempo todo. E as pessoas conseguem compreender e se identificar. Eu recebo várias mensagens no privado falando, nossa, pô, obrigada por você ter falado isso, porque às vezes eu me sinto dessa forma, mas eu acho que eu não posso parar. Eu acho que eu tenho que ficar o tempo todo sendo legal com todo mundo. Eu acho que eu tenho que ficar o tempo todo demonstrando uma coisa que não é aquilo que eu tô sentindo. Então a gente vê que as redes sociais têm um papel perverso, sim, como tudo, qualquer ferramenta pode, qualquer faca, né? Qualquer faca não, mas existem as facas de dois gumes, né? Que cortam tanto para um lado quanto para o outro. Qualquer ferramenta pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo Não, da índole, verdade. do caráter de quem estiver usando, né? Então, assim, perceber que o Instagram também pode ser esse lugar de acolhimento, esse lugar de reflexão, esse lugar onde as pessoas vejam uma história e se identifiquem com ela e digam, nossa, olha que legal que essa menina tá falando, eu também me sinto dessa forma. Poxa, que bacana que ela pensa desse jeito, eu me sinto fortalecida porque eu vejo que eu não sou a única pessoa que tá pensando dessa forma, porque antes de eu descobrir que era multipotencial, eu achava que era louca. Deixa eu Eu te pensava que era cortar um doida. pouquinho, que já passou um tempinho aqui, mas enquanto você estava falando do seu set, a Bruna Almeida, que também foi aluna lá do IPN, né? E também Querida. pesquisa Umbanda, ela postou um ponto do seu set aqui, seu set da Lira. E agora ela pode ser, e a gata está falando como é gratificante ver você, Janaína, nessa caminhada linda que só está se iniciando. E a Fala Manueta, que falando a busca pelo crescimento não deve ser uma tortura, deve ser de autoconhecimento e amor próprio. A Umbanda lá de casa com suas bases me ajudaram a ser quem eu sou, entretanto, aprendo muito contigo, né? Ah, E aí a legal. galera tá aí falando, né, de que te conhece, sabe que você tá feliz com o andamento que as coisas têm desenrolado na tua vida, né? E hoje em dia eu me sinto fortalecida justamente porque eu me sinto confortável em admitir quem eu sou, sabe? Tanto em admitir que eu sou uma mãe de santo, quanto em admitir que eu sou uma mãe de santo fora da caixa, quanto em admitir que eu sou uma antropóloga, quanto em admitir que eu sou uma pessoa que eu tenho N fragilidades, que eu também tenho Y fortalezas dentro de mim, sabe? E a cada dia que passa, eu consigo gostar mais de cada particularidade, de cada peculiaridade minha, sabe? Então, assim, eu tento falar aquilo que é verdade pra mim. E em nenhum momento eu quero que essas verdades sejam verdades para as outras pessoas também. Mas o meu desejo mesmo é que cada um possa dizer a sua verdade. Tem uma fala do professor Sidney assim que eu adotei para minha vida, né? Quando ele fala da escuta generosa.
né? Que a gente não tem que se colocar enquanto dono de verdade, que a gente não tem que se colocar enquanto a tradição que é melhor, que a gente não tem que se colocar enquanto que o que é o mais puro, que essa história de pureza também, isso já deu, isso é, enfim, é uma bobagem ficar pensando nisso, é cafona essa história de pureza, sabe? E a gente tem que abandonar isso e parar com essas disputas e pensar mais no acolhimento, sabe? Porque enquanto a gente está disputando, por exemplo, eu prometi para mim mesma que eu não falaria sobre Big Brother. Mas eu vou falar porque veio aqui na cabeça, eu vou falar. Eu não assisto Big Brother, eu tenho ojeriza de reality show. Não julgo quem gosta. Meu namorado, por exemplo, que tá aqui, ele adora quando ele tá aqui em casa ver Big Brother. Eu boto meu fone de ouvido, vou fazer outra coisa, vou ver live, vou ver outra parada. Porque eu me sinto angustiada de ver aquelas pessoas ali confinadas. Independente da questão que está acontecendo aí nessa edição atual, questão de gênero, de raça, que está tudo sendo abordado ali. Tem gente que curte porque fala, eu acho que é um experimento social, eu gosto de observar. E tá tudo bem, gente, beleza. Eu não comento porque eu não gosto, eu não curto. É uma coisa que pra mim me causa. Eu fico me sentindo sufocada vendo Big Brother. Eu acho que é porque eu fico pensando que eu tô ali naquela casa também. Então isso pra mim me causa um sufocamento, né? Mas eu vejo assim tanta gente nas redes sociais falando sobre isso, e eu fico pensando, gente, enquanto a gente está falando isso, o Bolsonaro, por exemplo, elegeu lá na Câmara o garotinho dele, né? Enquanto tá todo mundo, sabe, super preocupado com Big Brother, com Carol Conká, com não sei quem, com não sei o que lá, os políticos estão lá fazendo as manobras deles porque sabem que a galera tá militando nessa vertente. Então, assim, eu não tô falando que as pessoas têm que parar de falar de Big Brother, não é isso. Mas, pra mim, eu não vou falar de Big Brother no meu canal, por exemplo. Primeiro porque não é uma coisa que eu assisto, então eu vou estar sendo falsa, eu não vou estar sendo verdadeira. Como é que eu vou comentar sobre uma coisa que eu não vivo e que eu não gosto, né? E segundo, porque eu acho que a gente perde muita energia em muitas combatividades, sabe? Tipo assim, quando a gente fala, por exemplo, da questão de combater racismo, sabe? De combater racismo religioso, ou de combater o racismo das várias vertentes que o racismo tem. Eu acho que o maior combate, não que a gente não tenha que falar, a gente precisa falar, a gente precisa denunciar, a gente precisa se posicionar. Inclusive, eu acho que na Casa de Santo, no terreiro de Umbanda, principalmente, é muito importante a gente se posicionar contra qualquer tipo de preconceito. Eu acho que a gente ficar no muro é uma coisa que colocou a Umbanda numa posição, essa neutralidade, né? Colocou principalmente a Umbanda numa posição assim de não ter força mesmo, sabe? E hoje em dia a gente paga um preço muito alto por isso, porque a gente perdeu muito da nossa comunidade por conta disso, por não se posicionar. Porque enquanto a gente não se posiciona, enquanto a gente continua nesse esquema de nós somos mais evoluídos, os outros são primitivos, por exemplo, muitas igrejas acolhem essas pessoas, né, que se sentem marginalizadas, que se sentem subjugadas dentro da sociedade. E não que seja uma disputa, que a gente tenha que ficar disputando com a igreja. Mas assim, se essas pessoas, na minha opinião, tivessem sido mais acolhidas dentro da Umbanda, a gente não teria um número tão grande de pessoas dentro das igrejas falando mal da nossa religião. Porque o que a gente mais escuta eu fui da Umbanda e eu passei por isso, passei por aquilo outro. E aí eu vim para a igreja e minha vida se tornou um mar de rosas, né? Infelizmente, eu sei que também não é toda a igreja evangélica que tem essa ética controversa,
né? Eu sei que existem muitas igrejas que são sérias. Em compensação, o silêncio dessas igrejas também me incomoda, porque como a gente viu um caso de ataque a um terreiro, que agora eu não me lembro onde foi a localidade, mas foi na semana passada, não me lembro se foi em Foi aqui em Caxias. Caxias, foi aqui. Caxias, né? E aí tem até Foi. um irmão que é fotógrafo, que é da religião também, o Bendito Benedito, que postou a vaquinha lá no perfil dele, uma atitude super maneira. Eu também tentei ajudar a divulgar, né? Enfim, cada um fazendo um trabalho de formiguinha, a coisa vai rolando, vai dando certo. Mas eu fico muito incomodada, Marta, porque assim, existem igrejas sérias, nem todo mundo se posiciona dessa forma. Mas o que adianta não se posicionar dessa forma e também não se posicionar a favor daquilo que você acha que é o correto, Sim, sabe? Então eu trago essa reflexão muito pra dentro da Umbanda. A gente já ficou muito tempo em cima do muro, cara. Hoje em dia lá em casa tem duas mulheres transexuais. E aí? E se acontece uma atitude de transfobia com elas e a gente se cala e não fala nada? Se fosse eu, pegaria minha bolsa e ia embora, nunca mais voltava. Ainda falaria, aquele terreiro lá é um terreiro de merda. Porque eu sofri transfobia lá transfóbico. dentro e ninguém falou nada. Sabe? Sim, Então, assim, a gente tem que se posicionar sim. Um post, inclusive, provocativo que eu fiz um dia foi: se na Umbanda não existisse cor, Preto Velho teria que ter outro nome. verdade. Entendi. Então, assim, Umbanda tem cor. Umbanda tem cor, Candomblé tem cor. Iemanjá não é branca, Iemanjá é preta, é Exatamente. gorda, tem peito grande. Porque ela é a grande mãe que amamenta todo mundo, que acolhe todo mundo. Iemanjá não é loura, sabe? E as pessoas têm que cair na real, tem que começar, filho, ou você vai desconstruir o teu racismo, ou então você vai chegar uma hora que você vai ter que admitir, é mesmo, sou racista mesmo, Jana, eu vou, sabe? eu vou pedir para você falar um pouco do teu canal e vou começar, e também enquanto você vai falando do teu canal, porque eu acompanho, né? Você sabe que eu acompanho o teu canal e eu vejo que você está fazendo vários movimentos, agora você está agendando alguns horários para falar Né? sobre determinado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica que está rolando no canal. E enquanto você vai falando, se a galera tiver alguma questão para fazer, pode ir lançando aqui que a gente vai tentando responder também. Beleza. Então, o Janaína da Yoká, gente, me sigam, hein, queridos? Por Mas favor. eu merchan agora. Janaína da Yoká com K. O final é K-A-H. Esse era um perfil que eu usava, tinha um uso exclusivamente pessoal. E eu tinha dois outros perfis. Um era o Gira, né? Gira Diálogos Umbandistas. E o outro era Dois Atabaques e um Livro. Que eram projetos paralelos, um pouco diferentes, mas paralelos. O Gira era um lugar onde a gente debatia Umbanda, mas falando sobre questões paralelas à Umbanda, não falando exatamente sobre doutrina, sobre história, sobre questões que eram satélites, digamos assim, né, à religião. E o Dois Atabaques foi um experimento que eu fiz com dois irmãos de santo meus, que são ogãs, né, e que a gente fazia uma pesquisa sobre curimbas. Então a gente tinha um tema lá, vamos falar sobre curimba de Exu, vamos falar sobre curimba de malandro. E aí a gente fazia uma pesquisa mesmo sobre aquelas curimbas que a gente depois eles faziam o toque, né? E eu abordava um pouco o fundamento daquela curimba, o que aquela curimba estava querendo dizer. Porque, na verdade, o ponto cantado, ele é um ponto mesmo, ele é um nó que a gente precisa Sim, destrinchar, né? Para poder compreender. É igual o jongo, né? Os pontos do jongo são aqueles sim. nós que a gente precisa desamarrar para poder entender qual é a mandinga que está ali por trás. E aí, nessa virada de ano, eu falei assim:
eu não quero mais isso. Eu quero falar de Umbanda, mas sobre a minha perspectiva. Eu quero falar de Umbanda, eu quero falar de yoga, eu quero falar de técnica de respiração, eu quero falar de meditação, eu quero falar dos sucos que eu faço, eu quero falar da minha alimentação, que é uma coisa que, assim, foi muito transformadora para mim. Enfim, eu queria falar de uma Umbanda que eu vivo, que não é só a curimba, que não é só o vestir o branco, porque pra mim, quando eu tô me alimentando de uma forma mais natural, eu tô fazendo uma reconexão entre a minha natureza e a natureza que tá do lado de fora. E pra mim isso é Umbanda. Quando eu tô, por exemplo, fazendo yoga, né, e que eu tô nas posturas, e que eu tô na respiração, e que eu tô naquele momento ali presente no aqui e agora, pra mim isso é Umbanda, porque eu tô fazendo uma comunhão com o sagrado que existe dentro de mim, né? Então eu queria trazer essa visão para as pessoas. Assim como eu disse aqui que eu queria viver Umbanda 24 horas por dia, para mim Umbanda ela é isso. Ela não é uma mera ritualística. A Umbanda, para mim, ela é uma filosofia de vida. Ela traz ensinamentos capazes de transformar a vida da gente, de fazer com que a gente viva melhor, com que a gente viva com uma maior conexão com a natureza, com mais respeito com o nosso semelhante. E a minha impressão é que a Umbanda ela é uma ferramenta mesmo, legada pelos nossos ancestrais, que é capaz de transformar a nossa vida e a vida de quem está à nossa volta, de fazer com que a gente viva com mais harmonia, sabe? De fazer com que a gente saia desse esquema, dessa vida desenfreada que o Ocidente impôs pra gente, que a Revolução Industrial impôs pra gente. Esse conceito da gente ter uma cabeça apartada do nosso corpo, né? Como diz o Cima, da gente ser seres decapitados, né? Tiraram a nossa cabeça e disseram o que é do corpo do pescoço para baixo, o que é da mente, o que é do espírito é do pescoço para cima. Então eu acho que a Umbanda ela é uma ferramenta para a gente tentar colocar essa cabeça de volta nesse corpo, né? Assim, fazendo um resumão do que é Umbanda para mim hoje em dia é isso. Então, assim, a gente tem vários projetos, né, lá no Instagram. E aí, assim, todos os dias de manhã eu faço um Reels, né? Aquele videozinho de 30 segundos aqui do Instagram, onde eu faço uma reflexão. Geralmente essas reflexões são pensamentos meus de sessões de terapia, ou então pensamentos que eu trago do grupo de discussão que a gente tem lá dentro do terreiro, que é um grupo onde a gente debate questões de desenvolvimento pessoal, questões de desenvolvimento das nossas emoções, de como lidar melhor com as nossas emoções, de como ter relações melhores com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, enfim, relações sociais, né, de uma forma geral. Então são debates que a gente tem lá dentro do terreiro, que eu tenho em outros ambientes em que eu vivo e que eu tento trazer para dentro desse contexto da Umbanda, tentando falar para as pessoas que a Umbanda não é esse bando de dogmas que muitas das vezes as pessoas colocam em torno delas. Então, eu tento trazer questões que tragam leveza para os umbandistas, sabe? Por exemplo, hoje, sobre competição e colaboração, né? Que a gente vive muito uma dinâmica de competição, enquanto a gente pode viver... E travou para mim. Para mim tá indo bem. Você tá me ouvindo? Tá bom. Então vou continuar aqui, que agora trava e destrava. Qualquer coisa você me fala. Beleza. Então, eu tento trazer um pouco dessa dinâmica, assim, de saberes da Umbanda que a gente pode tentar aplicar no nosso dia a dia, sabe? Nas nossas dificuldades cotidianas, nas problemáticas de relação que a gente tem com outras pessoas no nosso cotidiano. Então, assim, a partir dessas reflexões que eu faço todas as manhãs, 15 para meio-dia, eu tô fazendo uns vídeos um pouco maiores, que eu chamei de 15 para você, 15 minutos para você, na verdade, né? Onde eu abordo com mais profundidade essas reflexões de 30 segundos da manhã.
E aí tá sendo muito legal, porque as pessoas estão vindo, porque é um horário também um pouquinho antes do almoço. Então, quem está se preparando para o seu almoço já para ali, às vezes não pode ver, mas coloca o áudio, coloca o fone e vai escutando ali aquelas mensagens que talvez pode chegar para alguém e fazer com que essa pessoa comece a pensar de uma outra forma, né? E aí tem também, inclusive queria deixar um convite aqui para a galera. O Gira ele se tornou uma comunidade, né? E aí nessa sexta-feira agora a gente vai abrir essa comunidade lá no Facebook, que vai ser uma comunidade que tem uma proposta de agregar pessoas que são umbandistas e pessoas que não são umbandistas, que são simpatizantes, que querem conhecer um pouco mais sobre a Umbanda. Vai ser uma comunidade onde todo mundo vai ter a oportunidade de falar sobre as suas experiências, independente de ser de terreiro ou não. Bem alinhada a essa proposta de não ter verdades únicas, de não ter porque eu tenho tantos anos de terreiro, eu sei mais do que você. Não, assim, óbvio que a hierarquia acompanha a gente onde a gente vai, porque a gente tem que ter honra por aqueles que vieram antes, né? Que passaram por coisas que a gente não passou. Mas não vai ter muito espaço para essa coisa de eu tô chegando agora na Umbanda, eu não sei de nada. Não, vai ser um espaço realmente onde a minha proposta é que todo mundo tenha voz e tenha vez para poder falar sobre as suas impressões, sabe? E aí vai ter várias coisas assim que a galera da comunidade vai ter acesso, material exclusivo, sorteios, e trocas enfim, vão ser 4 encontros durante o mês de fevereiro. Esses encontros vão ser ao vivo, sempre às sextas-feiras, meio-dia. E aí a pessoa que não puder assistir o encontro, participar do encontro ao vivo, vai ter a oportunidade de ver o encontro gravado dentro da comunidade durante 7 dias. Depois desses 7 dias o encontro é deletado. E vai ser uma comunidade principalmente de troca. Troca, inclusive, em termos de serviço, em termos de produto. A pessoa que está dentro da comunidade, ela vai poder participar dos sorteios. E os sorteios vão ser de produtos ou serviços de pessoas que estão dentro da comunidade. Então, assim, o objetivo é de troca de saber, mas também de troca material, de troca econômica, para a gente trazer esse mercado de Exu bem potente mesmo dentro da comunidade, para a comunidade se fortalecer também num sentido econômico, sabe? E aí, assim, uma coisa que eu comecei a divulgar essa ideia no sábado e que eu nem imaginava que ia ter tanta adesão, sabe? A gente já tá com 20 pessoas dentro da comunidade, assim, uma coisa que eu nem imaginava que ia acontecer, que a galera ia querer tanto. E as inscrições vão ficar abertas até amanhã. E aí amanhã a gente fecha as inscrições e na sexta-feira começa a comunidade. E aí quem quiser participar no próximo mês eu vou criar uma listinha de espera. Quem tiver interesse de participar, existe um valor, né? Esse valor até mesmo para poder custear os sorteios e para poder custear minimamente, né, os recursos, internet, essas coisas, né, gente? Porque eu não posso falar lá pra net, oi, me dá internet de graça aí. Então é um valor bem simbólico de R$ 24,98. E esse valor é numerologia. Porque muita gente pergunta, por que você não botou logo 25? Que palhaçada. Eu falei, deixa a minha numerologia em paz. Me deixa quieta, que eu sou bruxa, eu sou feiticeira, eu faço macumba, eu faço magia. E vocês não mexem com a minha magia. Nada é à toa, né? Nada é à toa, né? Nada é à toa. E aí eu faço esse convite para sua galera também, quem quiser desfrutar da comunidade Gira, é só entrar em contato comigo no privado. Mais uma vez, as inscrições vão estar abertas só até amanhã. E acompanhe lá o meu perfil, Janaína Daioká, tem muita coisa nascendo, muita coisa assim boa que tá vindo, cursos, imersões, oficinas, dentro da temática da Umbanda, dessa Umbanda fora da caixa, essa Umbanda inquieta, questionadora, que quer mesmo revolucionar o mundo e que tem potencial para isso. E eu acho que foi por isso que eu te chamei aqui também, porque
vendo o movimento e pensando até que essa yoga que você está falando não é qualquer yoga também, né? É uma yoga kemética, né? Então, que tem a ver com a nossa ancestralidade lá do norte da África, né? Do antigo Kemet, que a galera chama de Egito, né? Então, pensar até nessas práticas de bem-estar, de respiração, que tem a ver com as nossas ancestralidades, né? Eu acho que é importante. Por isso que eu te convidei e por isso que eu faço propaganda mesmo da página. Sigam a Janaína Daioká, um bandista fora da caixa. Né? Eu acho que às vezes você acorda de manhã, dá uma olhada, ela dá um ânimo para a gente, né, seguir, porque esse momento é que a gente está dentro de casa, dá um cansaço, a gente tem uns momentos de fragilidade, que é normal, né? Então, eu acho que essa coisa do autocuidado e do ajudar o outro, as redes sociais, alguém até falou isso aqui, né? Quando você fala da rede social amorosa, generosa, né? É um pouco isso que a gente encontra no canal da Janaína, né? Então, eu vou te agradecer, Janaína, a gente podia ficar aqui conversando. Foi ótimo, né? Sei que você agora está no seu processo de construção de dissertação do mestrado. Acho que vai ser um outro convite em outro momento. Te dar os parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido na tua página, né? Um trabalho potente, consistente também, né? Porque não é só... A gente é bruxa, é feiticeira, tem intuição e a gente estuda também, né? Então, e estuda buscando essa fundamentação que dialogue com as nossas práticas ancestrais, né? Então, quando a gente fala, trabalha com Simas, trabalha com Rufino, trabalha com a Hieronque, trabalha com a yoga kemética, isso tudo é que vai fortalecendo os nossos discursos, as nossas práticas e colocando as nossas potências à mostra aí, né? Eu acho que é um pouco isso. Então, quero te agradecer do fundo do coração, que o Oxum nos abençoe, que Iemanjá, que esse momento é em homenagem a Iemanjá e a Ori, essa grande mãe, ela continue, assim como para você, sua madrinha Iemanjá também, eu costumo falar, não falo que ela é minha madrinha, eu digo que Iemanjá é meu caminho, não é à toa que eu sou mãe pequena na casa de Iemanjá, né? Então Iemanjá é meu caminho, ela que me puxa a orelha, ela que me diz se eu tô certa, ela que me dá colo na hora que eu preciso, ela que me socorre. Mesmo, né? Então, em nome de Iemanjá, em nome do Babá Daniel de Iemanjá, agradeço a tua participação aqui, foi muito potente, como eu já esperava, né? Então, que a galera siga aí teu canal, que multiplique esses trabalhos para você. E quero deixar um convite aqui também, né? Que amanhã a gente tem o encerramento, mais um dia, a gente está fazendo reduzido a festa de Iemanjá, então amanhã o nosso fechamento é com a Carolina Rocha, da Andara Suburbana, que também tem essa prática ancestral de escrevivência e baseado na Conceição Evaristo, também uma acadêmica, também uma ebome, uma mulher de axé, né? Então, para estar conversando aqui amanhã às 18 horas, vou estar salvando a nossa live de hoje no IGTV, se alguém... Eu vi que muita gente entrou agora no finalzinho, a gente teve um rodízio aí de pessoas, então vai estar salva lá no IGTV, se você quiser depois também avisar lá na tua página, vai estar salva aqui. Com certeza. E em nome de Iemanjá e Oxum Modupé, agradecer a equipe aqui que ajuda sempre, o Dofanitinho José de Oxalá, que está aqui, a Aerol Produção, que é dele, da Dofanitinha Joana, Marcelo, o João Amadeu da casa, do Fonapoliana, que sempre vão dando suporte aqui para a gente poder dar conta da página. Então, um beijo. Um beijo grande, muito obrigada. Obrigada a todos. E olha, Marta, ano que vem vamos bater um papo aí, desenrolar com Iemanjá, pra gente tá lá em Paraty, tá bom? Pois é. Ah, Luzi Borges acabou de entrar. Luzi, beijo, a gente está encerrando. Ai, que pena. Mas vai ficar salvo, viu, Luzi? Beijo, Jana. Obrigada, viu? Modupé. Obrigada, Marta. Tchau, tchau. Beijo.